Fuja da tentação de instrumentalizar Deus. Jesus disse: sejam como os lírios, veja a vida como se você fosse um lírio do campo e todos os seus ao seu redor. Aí ele diz assim: parem de falar o que é que eu vou comer e o que é que eu vou beber, pois os pagãos. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Salmos 91, 1 a 5. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Deus nunca te deixa sozinho. Se encontra no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25. Mateus 6 e 25 é um recorte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte faz parte do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Mateus 6, 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles.
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada fora, não vestirá muito mais a você, homem, a você, mulher, de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Busquem. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu, quando fiz o seminário, eu e a Jerusa, moramos nos Estados Unidos. Nós dois fizemos o seminário nos Estados Unidos. Só que todo o arranjo financeiro que a gente tinha desmoronou. E a Jerusa engravidou nos Estados Unidos. A minha segunda filha é americana, nasceu lá. Eu trabalhava como zelador numa igreja. Eu era responsável por lavar os banheiros nas segundas e nas quintas-feiras. Segunda por causa do culto do domingo e na quinta-feira por causa do culto da quarta à noite. Eram muitos banheiros e eu passava praticamente o dia, a tarde. O dia não, a tarde toda lavando banheiro. E nós não tínhamos dinheiro suficiente para sobreviver. O que eu ganhava mal dava para pagar o aluguel. E eu estava com uma filha, a Carolina, que tinha 1 ano de idade. A Jerusa estava grávida da Cíntia. E a gente passando grandes necessidades. E numa desses dias de grande necessidade, sem dinheiro para comer, para comprar, a Jerusa grávida, precisando se alimentar bem, eu me tranquei no meu quarto e comecei a orar com a porta trancada, ajoelhado na beira da cama. Me ajoelhei na cama, debruçado sobre a cama, no chão. E naquela minha oração eu chorei muito e disse para Deus, nas minhas preces secretas, Deus, eu me lembro do conteúdo da minha oração. Deus, não é possível, eu estou me preparando para ser pastor, para te servir. Eu estou me preparando para entrar no ministério e eu não tenho o que comer. Está faltando dinheiro para comprar comida para minha mulher, para minha filha. E chorei muito. Ali, na verdade, eu estava preocupado, muito preocupado. E na hora que eu estou fazendo essa oração, Deus falou comigo. E quando eu digo Deus falou comigo, por favor, não entendam, eu não ouvi vozes. Quando eu digo Deus falou comigo, entendam,
eu não recebi nenhuma visitação angelical dentro do meu quarto. Foi aquela voz interior, calada, aquela coisa que é uma impressão, mas é uma impressão tão forte, que você diz assim, isso aqui não é minha cabeça, isso aqui não é emocional, é uma impressão forte. Meu corpo tremeu, minha vida tremeu naquela hora. Deus falou comigo. E Deus falou basicamente o seguinte: Ricardo, eu cuido dos meus. Se você vai ser líder de uma comunidade, pastor, você tem que aprender o princípio de Mateus capítulo 6. Qual é o princípio de Mateus capítulo 6? Esquece de pedir para você. Esqueça de pedir para você mesmo. E aí naquela hora, assim, mudou minha oração. Eu fiz um compromisso com Deus. Deus, nunca mais em uma oração minha eu vou te pedir o que comer, o que beber. Eu nunca mais vou te pedir nada para mim pessoalmente. Todas as vezes que eu orar, eu orarei, se for pedir alguma coisa, pela tua igreja, pelas pessoas, mas para mim, nunca mais. Essa é a última vez. No que eu estou fazendo essa oração, alguém bate na nossa porta. Uma senhora da igreja, que sabia que eu era zelador e que estava fazendo seminário, disse assim, eu não sei porquê, mas eu estava no supermercado agora, e eu senti uma forte impressão de trazer para vocês 3 litros, porque lá em galão, 3 litros de leite. Estão aqui o leite. É só isso. Quando ela me entregou os 3 litros de leite, eu me lembrei que na minha oração eu tinha falado especificamente, Deus, minha mulher não tem leite para beber, e nem minha filha. A mulher não trouxe um supermercado, ela trouxe leite, ponto. E era uma resposta de Deus para a minha vida, dizendo assim, eu te ouvi, e aqui está a minha resposta. Pois deixa eu falar para vocês, quem me conhece é da Bethesda há mais de 20 anos. Tem gente aqui na Bethesda que frequenta essa igreja há mais de 20 anos. Vocês nunca me viram pedir qualquer coisa do púlpito dessa igreja para mim. Nunca pedi nada para Deus em relação a mim. Nunca levantei nenhuma oferta para mim, para minha família, para as minhas necessidades. E deixa eu lhes dizer, ao longo desses anos nós já passamos por muitas dificuldades, mas em todas elas, Deus me respondeu que nós, quando confiamos não as nossas necessidades, mas a gente confia o reino de Deus, porque o texto diz aqui, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então esse texto para mim tem uma força, não teológica. Isso aqui não tem uma força de pregação. Esse texto tem uma força na minha alma, na estrutura da minha vida,
na estrutura da minha família, na estrutura do meu comportamento ético, da minha filosofia de ministério. A minha filosofia de ministério é: nenhum pastor que entende o Evangelho pode fazer orações pessoais. Ele tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o texto diz: e deixa com Deus, porque Deus se responsabilizará de cuidar da sua história. Dito isso, eu quero oferecer para vocês hoje 7 passos, a partir da minha história, da minha vida. 7 passos, como você pode vencer as suas preocupações. Deixa eu caminhar com vocês no texto. E vamos ver quais são esses 7 passos. Primeiro, se você diz assim: eu sou uma pessoa extremamente preocupada, e eu quero vencer a preocupação. Então, veja bem. O primeiro passo: diferencie, faça uma diferença. Tome muito cuidado e faça uma diferença na sua mente entre o que é precaução e preocupação. Uma pessoa que tem precaução é uma pessoa precavida. Uma coisa é ser precavido ou precavida, outra coisa é ter preocupação. Jesus diz: eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. O que é preocupação? Preocupação tem a ver com a ansiedade. Em outras palavras, não vivam ansiosos com respeito à própria vida. Por quê? Porque a ansiedade é uma energia mal gasta. A ansiedade é a antecipação do que pode ser, mas não é necessariamente o que vai ser. Então a ansiedade não resolve o que vai ser. A ansiedade não muda. Ela é só energia mal gasta. Porque a ansiedade é a raiz do pânico. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa prestes a entrar em pânico. E o pânico é o padrinho da paranoia. E o que é paranoia? Paranoia é um distúrbio psicológico em que a pessoa sente medo sem razão. Medo sem razão. Paranoico. Paranoica. Então a ansiedade é o broto, é o germinar da paranoia. Nasce como ansiedade e desemboca como paranoia. E as pessoas paranoicas são pessoas desequilibradas na vida, porque a paranoia imobiliza, a paranoia constrange, a paranoia engessa. O paranoico é aquele que está sob estado de susto o tempo inteiro. Não sei se vocês já levaram um susto que o coração disparou. Aquele susto que o coração dispara. Parece que vai sair pela boca. Esse disparar do coração é um mecanismo do nosso corpo. É um mecanismo da natureza. Que o coração acelera
para acelerar o metabolismo, para você ter mais força, ter mais adrenalina, ter mais agilidade nos músculos. Mas quando o pânico é exagerado, você fica em estado catatônico. É o que acontece quando o animal está prestes a ser atacado pela serpente. Ele fica naquele estado catatônico. E a serpente com os olhos, a gente até usa essa expressão, a serpente com os olhos parece que está encantando a presa. Não, a presa não está encantada, porque nenhuma serpente tem poderes de encantamento. É que a presa, diante da ameaça, fica em estado catatônico, parada, engessada. Então Jesus diz, tome cuidado para você fazer a diferença entre precaução e preocupação. Segundo, tome cuidado por onde vazam as suas energias vitais. Veja o versículo de número 25. A vida não é mais importante que a comida. O corpo não é mais importante do que a roupa. O que Jesus está querendo dizer? É que muitas vezes a gente se preocupa exageradamente com coisas que não deveriam demandar as nossas energias. Não devia. Eu já vi pessoas, por exemplo, que estragaram uma refeição. Estragaram uma refeição. Porque a comida não estava de acordo com o seu tempero. Estragaram a semana. Eu já vi gente estragar a festa de aniversário, porque ganhou um presente e não era o que eu queria. Eu já vi gente estragar o dia, porque o marido, ao invés de dizer, oi docinho, ele disse, oi bom dia. Tem gente que estraga a vida por questiúnculas, por questõezinhas pequenas. Tem gente que amarga, às vezes, meses, anos, por nada. Há algum tempo, eu vinha de Fortaleza para cá, eu fui pregar, uns 10 anos, eu fui pregar em Fortaleza, e estava no aeroporto, para pegar o avião de volta para São Paulo. Eram 10 horas da manhã. Naquela época o aeroporto era pequeno, a sala de embarque era pequenininha. E tinha uma jovem senhora, seus 35 anos, conversando no telefone celular, que depois eu vi que era a mãe dela. Então pense na cena. Uma salinha pequena, uma jovem senhora de 32, 33 anos de idade, conversando com a mãe. E a mãe falava, eu não entendi o que a mãe dizia, mas dava para ouvir o som, quase que gritando com a filha. E a filha dizia assim, mãe, não faça isso não, mãe. Aí eu entendi que a mãe estava brigada com o pai da filha. E estava escrachando com o marido para a filha. E ela, o tempo todo dizendo assim para a mãe, mãe, não faça isso não, mãe, não vale a pena. Para que a senhora está fazendo isso, mãe? Oh, mãe, aí ela dizia, mãe, pelo amor de Deus, mãe, eu vou entrar no avião, mãe, e não sei o quê. E meus irmãos, foi 45 minutos dessa moça respondendo para a mãe dela e dizendo assim, mãe, não vale a pena. A vida é tão curta. Mãe, não faça isso. Pelo amor de Deus, mãe. Eu estou aqui para entrar no avião. Mamãe.
por favor, por que você está fazendo isso com o nosso pai? Não faça isso, não faça aquilo, e não sei o quê. Aí eu pensei, enquanto eu ouvia essa moça, essa senhora, a mãe dela, está fazendo a vida da filha o inferno. Está fazendo, eu nem sei o que o marido dela fez. Mas é um inferno a vida dela com o marido. E está transformando a minha viagem no inferno. Que não tem nada a ver com isso. Vocês entenderam? Jesus disse, a vida é mais importante do que essas coisas. Não está bom? Releva. Perdoa. Eu fui correr a São Silvestre há alguns anos. E eu estava correndo, descendo a Rebouças. E um rapazinho, tinha idade de ser meu neto. Foi me ultrapassar, que ele era mais rápido do que eu. Bateu nas minhas pernas, eu quase caí. E ele se virou para mim e começou a me esculhambar. Seu velho, desastrado. Eu digo, como assim? Você bateu por mim por trás? Aí eu falei, esse menino petulante, eu vou dar uns cascudos nele. E aí tinha uma pessoa correndo do meu lado, me pegou pelo braço e disse assim, pastor, é melhor ser feliz do que estar certo. Deixa o menino ir embora e vamos correr a nossa corrida. Deixa ele ir embora, daqui a pouco você nem lembra mais da cara dele. Não é a vida mais importante do que comida, do que roupa. Não é a vida mais importante do que um debate, do que uma discussão. Terceiro, resista à tentação de ter o controle da sua vida. Porque é uma tentação. Observem as aves do céu. As aves do céu não têm controle. Elas não armazenam. As aves do céu não guardam em celeiros, não semeiam. As aves do céu vivem sem controle. Eles não têm controle. E o grande desafio meu e seu é que a gente quer ter controle sobre a vida. E eu repito o tempo inteiro aqui na Bethesda, esse desejo de controlar a vida, ele além de ser impossível, que ninguém controla. Você não tem controle sobre todas as variáveis da vida. Você não tem controle sobre a saúde, você não tem controle sobre a economia, você não tem controle sobre os eventos climáticos, você não tem controle sobre o bandido, sobre a polícia, você não tem controle. Vamos sair dessa ideia de que de alguma maneira, se eu for crente o suficiente, se eu for santo o suficiente, se eu for íntegro o suficiente, eu consigo ter controle sobre a vida. E Jesus disse, não, vivam sem essa necessidade. E o Eclesiastes diz, que é um livro interessante de ser lido. O livro do Eclesiastes é um livro pouco lido, mas ele está na Bíblia, faz parte da revelação sagrada de Deus. E o livro do Eclesiastes diz, o que sucede a um, sucede a outro. Ao que sacrifica e ao que não sacrifica, ao justo e ao injusto. Porque ninguém tem controle sobre a vida. E a leveza nossa é abandonar esse desejo de ter controle. Solta o cabo da nau. Solta. Vamos embora, vamos navegar. Vamos navegar na vida. Pode acontecer desgraça? Pode. Podem acontecer
percalços? Pode. Quarto, reconheça a fragilidade da vida. Diz assim: vejam como crescem os lírios do campo. O lírio do campo é uma árvore, é uma planta, árvore não, uma planta silvestre. O que quer dizer uma planta silvestre? Ela nasce, cresce e morre sem a interferência de ninguém. É uma planta silvestre. Não foi plantada, não tem um jardineiro. Ela é breve. E tem uma plantinha aí, agora não vou nem dizer o nome para não... Mas tem uma plantinha aí que ela só vive um dia. Ela nasce e morre e é um dia. A existência dela é um dia. A nossa vida é frágil. E nós temos que viver com a consciência. Como é que a gente vence as preocupações da vida? Com consciência de que nós somos frágeis. Hoje está tudo bem, amanhã pode estar tudo mal. E essa é a beleza da vida. A beleza da vida é a gente saber que ela é frágil. Por isso a gente toma cuidado. Porque se a gente soubesse que a gente era indestrutível, que nada nos aconteceria, nós seríamos relapsos, nós seríamos muitas vezes negligentes. Cuida dos teus amores. Porque você é como um lírio do campo, que tem fragilidade, que pode morrer a qualquer instante, que pode ser arrancado das raízes a qualquer instante. Os seus filhos, os seus pais, os seus amigos, a vida é frágil. E porque a vida é frágil, nós temos que valorizar o instante, valorizar os momentos, valorizar as ocasiões, as oportunidades. Não desperdice. Quantas vezes a gente desperdiça a vida porque a gente acha que vai ter vida para sempre. Às vezes eu queria ensinar os jovens e dizer: jovem, mas não tem como. Não tem como, cada um tem que aprender. Eu diria aos jovens: jovens, eu já fui jovem como você e joguei muita vida fora. Eu já fui um religioso imbecil. Você sabe o que é um religioso imbecil? Eu vou dizer para você porque eu estou falando de mim, não estou falando de ninguém não. Religioso imbecil era assim: só vou na casa dos meus pais se for para evangelizar. Porque meu pai não era evangélico e nem minha mãe. E eu não ia na casa dos meus pais para estar com eles, para conversar, para ser filho, para amá-los. Eu estava lá em missão. Olha que imbecil. Você sabe por que eu digo que eu era um imbecil? Porque hoje eu tenho saudade do meu pai. Eu tenho saudade da minha mãe. Eu tenho saudade de sentar no colo da minha mãe. E eu não sentei, porque eu achei que ela ia viver para sempre. E a minha imbecilidade era maior do que a vida, e não era. Cuide dos teus filhos. Minha filha fez aniversário essa semana e eu tive saudade do tempo que eu fazia cafuné nas costas dela. A vida passa, meu amigo. A vida corre, minha amiga. E Jesus disse: cuidem, larga dessa ambição de ganhar dinheiro, de ser e de ter coisas nessa vida. E você se esquece dos seus amores. Você se esquece de cuidar. Quinto, fuja da tentação de instrumentalizar Deus. Jesus disse: sejam como os lírios,
veja a vida como se você fosse um lírio do campo e todos os seus ao seu redor. Aí ele diz assim: parem de falar o que é que eu vou comer e o que é que eu vou beber, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, os idólatras. Essa é a religião da idolatria. Essa é a religião que o Eliel denuncia no livro dele, que usa Deus. Os pagãos é que estão nessa lógica. Eu vou orar para Deus me dar as coisas, eu vou orar para Deus abrir as portas, eu vou orar para Deus me prosperar, eu vou orar para Deus fazer isso por mim, eu vou orar para Deus. É o pagão, Jesus diz, que tenta instrumentalizar Deus, mandar em Deus. Sexto, esqueça prosperidade, esqueça e busque a justiça, que é reto, que é digno. Cristianismo não é para a gente estar nessa fé comenzinha, pequenininha, essa fé ridícula de Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá aquilo outro, Deus faz isso. Isso é ridículo, isso é idolatria. Cristãos são homens e mulheres que abraçam a causa da justiça. Foi o que o Eliel citou hoje para os novos membros, que foi o texto que Jesus inaugurou o ministério dele, que está em Isaías capítulo de número 61. Sejam carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O que é que devia ser a nossa fé? Como é que a gente vence a nossa preocupação? Pense na justiça do reino de Deus. Esquece você mesmo. E você vai ver que magnificamente aquilo que você sempre desejou, quando você esquecer, chega nas suas mãos. Entendeu? Aquilo que é como felicidade. Quem quer muito ser feliz nunca consegue. Esqueça de ser feliz. Busque uma vida digna. E você vai olhar para trás e vai dizer assim: eu era feliz. Na hora que a gente esquece e passa a pensar em outras categorias, aquilo que a gente sempre quis chega na nossa mão. E a gente até abre mão. Não quero. Porque nem é importante. Nem é importante. Às vezes as pessoas brincam, né? Ah, se eu ganhasse na loteria, o que é que eu faria? Ah, se eu ganhasse na loteria, o que é que eu faria? Aí às vezes eu fico pensando, não sei o que é que eu faria. Não vivo atrás disso. Eu nem jogo. Fico esperando que um de vocês jogue. Porque eu próprio não jogo. Porque não é importante. Aliás, o prêmio saiu aqui para São Paulo há 2 semanas. Cadê? Vocês estão escondendo ouro, é? Tem um aqui, eu acho. Estou brincando. Não é importante. Não é que seja a história da uva, da raposa e as uvas verdes. Ah, não é importante que você não tem. Não. Há algum tempo eu passei num shopping desse de luxo. Eu ia almoçar e aí passei na frente de uma joalheria. E aí eu vi assim um relógio. E aí eu comentei com a pessoa: nossa, um relógio de 8.500. Aí a pessoa que estava do meu lado disse assim: corri? Não, olha direito. É 85 mil.
Eu falei, 85 mil por um relógio? Eu falei, mas quem dá? Ele disse, oxe, por isso é que a loja está aí. Tem alguém que paga isso. E você não se sente atraído para ter um relógio de 85 mil? Não. Não. Por que não? Porque não é importante para mim ter um relógio de 85 mil. Para quê? A única coisa que o relógio faz é me dar as horas. Para que eu quero? Não, mas você compra sapato de 4 mil reais. Eu não compro sapato de 4 mil reais. Porque eu não acho importante andar de sapato de 4 mil reais para impressionar quem ele veste igual ao outro. Isso não é importante. Importante para mim é saber que nós vivemos num país com recorde mundial de mulheres assassinadas, recorde mundial de estupro. Nós vivemos num país em que as escolas estão sucateadas e que tem um monte de brasileiro que não é nem melhor nem pior do que eu, que está numa fila de hospital ou sendo atendido num corredor imundo. Isso que é importante. Não quero negócio de relógio. E se me dessem, eu diria, não quero, não faça isso comigo. Porque eu nem sei o que fazer com essa porcaria. Nem sei o que fazer com isso. Entenderam, irmãos? Jesus disse, busquem, capítulo 6, versículo 33, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas chegam na mão de vocês. E você nem vai perceber, porque a sua vida está numa outra esfera, numa outra dimensão. E eu vou terminar. Não se deixe destruir pelo futurismo. Essa palavra eu criei, nem sei se existe. Futurismo. O que é o futurismo? É o futuro. Boa, boa. Futurismo é a ambição de eu ter uma meteorologia correta do que vai acontecer amanhã. Às vezes eu vejo placa no meio da rua dizendo assim, adivinha o seu futuro. Já viram a placa? Madame fulano de tal, vindo diretamente de não sei da onde, da Bahia, da África, de não sei da onde, do Ceará, que consegue antecipar o seu futuro. Eu não quero saber. Que ela não sabe. Ela não sabe. Isso é mentira, é fraude. Não sabe, é mentira, é fraude. Mas se soubesse, que também tem profetisa pentecostal, adivinhando o futuro das pessoas. Se soubesse, eu não quero saber. Não é bom para mim. Não me interessa. Portanto, não se preocupe com o amanhã. Basta a cada dia as lutas que a gente tiver no dia a dia. Basta a cada dia o seu próprio mal, a própria tensão, a própria luta. Basta a cada dia. Um dia por vez, um passo por vez. Aprendi isso com maratona. Eu e o Vili corremos uma super maratona do deserto. Quando foi no último dia, a gente já estava morto de cansado. Primeiro dia a gente correu, nós corremos 104 quilômetros em 3 dias. Primeiro dia nós corremos 30 e tantos, no segundo corremos 32 e no terceiro a maratona. E aí o Vili perguntou para mim assim, eu já estava com os meus, todos os dedos do meu pé tinham bolha, saindo sangue. E o Vili falou assim para mim, como é que você acha que você vai correr isso aí? Eu digo, sei não, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Põe um na frente
e põe o outro, e põe o outro. Assim é a vida. Eu sei que muitos de vocês passam lutas e lutas e lutas. Pastor, o que é que vai ser da minha vida daqui a 10 anos? Calma. Calma. Vamos hoje. Vamos resolver hoje. Vamos acordar amanhã de manhã. Vamos, um dia de cada vez. 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 E eu lhe garanto que daqui a 10 anos você vai olhar para trás e vai dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. O medo não pode ser dono do meu futuro. Diga isso comigo. O medo não pode ser dono do meu futuro. Amém? Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.